Eu adiei muito esse vídeo, pensei se valeria gravar ou não, mas eu finalmente cheguei à conclusão que sim, valeria o registro dessa leitura aqui no estante da Nini Blog e canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Oi gente, eu sou a Nini e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência de leitura com esse livro aqui, o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, livro que até concluí fazer uma pesquisa rápida sobre a história, eu não tinha ideia que era tão estudado, tão comentado e tão importante, considerado importante por muitos estudiosos da literatura, e por isso todo esse meu dilema entre gravar o vídeo ou não. Aliás, esse livro aqui também vai gerar um outro vídeo que eu vou gravar depois desse, que é um vídeo de discussão, um vídeo de conversa, de debate. Então se tu já tá curioso para saber o que é esse tema, que inicialmente eu incluiria aqui, mas eu já sei que esse vídeo vai ficar longo, então eu resolvi separar, já te inscreve aí no canal e agora sim vamos bater um papo sobre Madame Bovary. Então, gente, nesse livro a gente conhece a Emma. A Emma é camponesa, é filha de camponeses, mas é uma jovem muito requintada. Em vários momentos do livro esse requinte dela até distou um pouco da situação real. Mas na verdade primeiro, antes de conhecer a Emma, a gente vai conhecer o Charles, que é o seu marido, né? O seu futuro marido no caso. O Charles também é filho de camponeses, mas desde cedo a mãe incentivou ele a seguir uma outra profissão que não, né? Tocar uma propriedade no campo, uma propriedade rural, e ele se forma médico. O Charles tem um primeiro casamento antes de conhecer a Emma, que é basicamente um casamento por interesse, e depois que esse casamento termina de uma maneira até bem trágica, ele espera passar o tempo de luta, ele até comenta isso no livro, e pede a Emma em casamento. O Charles conhece a Emma ainda casado, quando um certo dia ele vai atender o pai da Emma na sua casa, e desde que ele vê essa jovem ele fica muito impressionado. Isso até gera alguns atritos com a sua primeira esposa antes de acontecer todo o desfecho. A Emma, gente, ela é uma menina sonhadora, ela ama ler romances e ela tem esse desejo de viver grandes paixões, aventuras, uma vida cultural bem efervescente. Mas a Emma sabe que dificilmente ela vai ter essa vida por conta de toda a situação que ela vive e até por conta desse casamento que o pai fica muito feliz em conseguir para ela, né? Afinal, o Charles é um médico, os pais do Charles têm ali algumas propriedades, eles não vão passar necessidade, ela vai ter uma vida razoavelmente boa. E é principalmente a partir então do casamento deles, é especialmente a partir do casamento deles, que a gente vai acompanhar o desenvolvimento do enredo dessa história e os desfechos que esse casamento vai trazer para a vida tanto da Emma quanto do Charles e das pessoas que convivem com eles. Bom, gente, o primeiro ponto positivo dessa minha experiência de leitura foi o cenário. Eu já comentei diversas vezes em vídeos e posts do blog que eu gosto muito quando o cenário, quando a comunidade na qual os personagens principais estão inseridos é determinante para o desenvolvimento do enredo. E eu achei que nesse caso aqui foi. Em vários momentos eu estava mais interessada em conhecer os personagens secundários, os outros personagens dessa comunidade que a Emma e o Charles se estabelecem, do que a própria vida dos dois. Esse foi um dos grandes problemas para mim, que eu não tive muito interesse em acompanhar a história desse casal. Em vários momentos eu estava mais interessada em saber o que os outros personagens estavam fazendo, o que estava acontecendo com as outras pessoas dessa comunidade. Então, em vários momentos isso foi bom para eu não abandonar esse livro ou de repente não ficar com uma impressão negativa dessa história. Então, o primeiro ponto positivo que eu destaco são os personagens secundários e principalmente o cenário dessa pequena comunidade onde o Charles se estabelece para se tornar um médico do local. Outro ponto que eu gostei muito desse livro do Flaubert é que ao longo do enredo ele coloca vários debates éticos na obra, tanto em relação ao relacionamento do Charles com a Emma, quanto sobre outras situações. Um dos pontos que eu mais gosto aqui, e um dos meus personagens favoritos, é Ateu. É o farmacêutico da história, que é um grande amigo que o Charles vai fazer nessa comunidade, eles vão até que trabalhar em conjunto. Então existem alguns debates sobre religião e sobre ateísmo, há também alguns debates sobre sociedade, sobre ciência e medicina. É um livro, gente, que vocês têm que pensar que se passa há 200 anos, então a medicina era bem diferente do que é hoje. Tem várias cenas meio nojentas e tem várias situações que a gente pensa vai dar muita merda se eles tentarem fazer isso com o paciente. Então é interessante observar como a ciência e como a medicina
eram experimentais nessa época, algumas pessoas defendiam isso, enquanto outras pessoas eram extremamente contra esses experimentos. Então, esses são alguns exemplos, né, que eu tô compartilhando com vocês. Opa, respira! Dos debates éticos que o autor coloca aqui ao longo do livro e, claro, entre o tema principal, que é o adultério, mas a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho. Outro aspecto interessante dessa obra, gente, que eu não tinha muita ideia, eu não li tantos outros livros, talvez o Frankenstein se aproxime mais, mas tem muitos da medicina e da farmácia ao longo do enredo, até porque a gente acompanha o Charles, que é um médico que trabalha em parceria com esse farmacêutico. Esse também é um aspecto muito interessante de se observar, porque embora essa comunidade ela seja extremamente religiosa, extremamente apegada à religião, é também uma comunidade que sempre que acontece alguma coisa já procura essa ajuda médica ou do farmacêutico. O farmacêutico ali é a figura mais experiente do local, né, mais velho, então em muitos momentos ele até se sobrepõe à figura do Charles, que é um médico. Eu achei isso muito interessante, porque eu não li outros livros onde esse aspecto era tão presente, assim, a medicina e a farmácia. Pra gente é algo tão comum, hoje em dia tem farmácia em tudo quanto é esquina, médicos também, em postos e tudo mais, né, seja privado, seja público, mas para aquela época esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção ao longo do enredo. Sem dúvida, um dos pontos altos para mim em relação aos dois protagonistas, a Emma e o Charles, é a diferença de personalidade deles. A Emma é essa jovem sonhadora que tem esse desejo de viver uma vida mais intensa, e o Charles é um homem extremamente acomodado. Ele não é um personagem ruim, mas ele é um personagem pacato, extremamente simples, que está conformado com a vida que ele tem. Então, desde o princípio, desde o começo, a gente percebe que o casamento desses dois personagens vai ser totalmente infeliz e que a personalidade deles vai ser um grande obstáculo para a convivência dos dois. Então isso é muito interessante, porque é um ponto que a gente pode aplicar e a gente pode encontrar exemplos muito facilmente no nosso dia a dia, na vida real, com pessoas que a gente convive, trabalha, até dentro da nossa própria família. Então, em relação ao casal protagonista, essa diferença de personalidade deles foi um dos pontos que eu mais gostei. Ainda dentro dessa ideia do Charles e da Emma, o grande tema desse livro, sem dúvida, é o casamento infeliz. Um dos diferenciais que eu li durante as pesquisas que eu fiz, por Madame de Bovary ser tão comentado e o Flaubert ser visto como referência, é que esse livro foi o primeiro, né, de acordo com os estudiosos, a abordar uma mulher que comete adultério de uma forma muito natural, como os homens, por exemplo, em várias outras histórias cometem esse adultério. Mas para a mulher isso era um tabu, isso era um tema muito mal visto, né? O homem tinha mais liberdade, tem ainda em muitos sentidos, e para a mulher não. Então um grande diferencial desse livro é como o Flaubert aborda esse tema e como ele coloca a Emma numa posição muito natural ao longo dos seus casos extraconjugais no decorrer do enredo. E por fim, gente, esse livro também trata de alguns aspectos sociais, econômicos, né, como a riqueza, como o poder que as pessoas ricas têm aqui, chamam a atenção, tem um certo empoderamento. Em um determinado momento do livro, ainda no começo, tem uma festa de um conde e aí as pessoas ficam empolvorosas ali porque é um glamour, é uma riqueza, é algo que eles não estão habituados. Apesar de eles serem uma comunidade estável, diríamos assim, eles não são ricos, eles não são pessoas extravagantes nesse sentido da riqueza. Então, em alguns momentos, quando a gente conhece esses personagens que têm mais dinheiro, que têm mais luxo, causa um certo impacto, né? E as pessoas da comunidade que participam desses eventos sociais ficam sempre muito impressionadas, assim como o leitor, porque a diferença é bem grande entre o estilo da comunidade e algumas dessas figuras que aparecem no decorrer do enredo, que são realmente mais ricas. Bom, gente, esses são alguns tópicos então que eu gostaria de destacar para vocês, que eu gostei muito no decorrer do enredo. Todos eles são mais da parte social, dessas discussões que a gente sempre tem até hoje na vida real, sobre riqueza, sobre adultério, sobre até a própria saúde, doenças. Então esses temas, o dia a dia dessas pessoas, como a vida delas decorre no decorrer da história, é ótimo, né? Como a vida delas acontece no decorrer da história foi o que realmente me chamou a atenção no livro. E agora eu vou dizer por que eu fiquei tão em dúvida em gravar esse vídeo e o que eu não gostei dessa história.
Então, pra começar, gente, eu tive muito problema com a personalidade da Emma, mesmo depois de ler sobre o livro e a importância dele, mesmo assim eu ainda continuei com muita birra dessa personagem. Em vários momentos do livro, pra mim, a Emma só pareceu uma garotinha mimada que quer tudo e não pode ter nada, então ela fica revoltada com isso. Eu tive muito problema em entender, em simpatizar, em aceitar essa personagem, e nem é pela questão do adultério, é pela questão da construção dela mesma ao longo do livro, que eu acho que tem algumas inconstâncias. Por exemplo, no começo da história, qualquer homem que aparece ali na cidade, a Emma fica impressionada. E mesmo para uma jovem sonhadora que pensa nas paixões dos romances, eu achei isso um pouco forçado, sabe? Claro que tem alguns homens que aparecem ali que faz sentido ela se impressionar, são homens diferentes, ricos, viajados, que participam da vida cultural em outras cidades, vão ao teatro, então, claro, é compreensível, mas tem algumas figuras aqui que a Emma se impressiona que são totalmente comuns e pacatos como Charles, então isso no começo do livro me deixou muito frustrada com essa personagem. Outro ponto que eu não gostei é como Charles é passivo. Em determinados momentos da história a gente torce para que ele confronte a Emma, para que ele tenha algum tipo de conversa com ela, mas ao longo de todo o livro ele é muito pacato, ele não parece nem desconfiado do que acontece, pode ser até que ele desconfie, mas dá a impressão que não. Então a gente espera desse personagem um pouco de reação, um pouco de atitude, assim, um pouco até de, sei lá, de amor próprio, sabe, em confrontar a Emma, o comportamento dela, as coisas que ela esconde, as extravagâncias que ela comete, até financeiramente, que é um dos pontos bem importantes para o desfecho do livro. Ela vai acabar falindo, né, o Charles, então eu queria ter pelo menos ter visto um momento assim do Charles de mais, sabe, de mais atitude, e isso acaba não acontecendo. E por fim, gente, um ponto peculiar que eu queria comentar com você sobre o livro, não é exatamente negativo, é quando a Emma fica grávida. A Emma, ela fica grávida e ela pensa muito durante a gravidez que não seja uma menina, e esse é um dos pontos mais impactantes do livro, porque ela conversa, diríamos assim, consigo mesma, dizendo que as mulheres não têm liberdade de escolher a vida que elas querem, de ser quem elas querem, de fazer o que elas querem, de escolher o próprio casamento. Então ela torce muito para que o bebê dela não seja uma menina. E quando o bebê nasce e é uma menina, a Bert, ela fica assim um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco, não decepcionada, ela fica um pouco assim consternada, porque ela já sabe que provavelmente a filha dela vai passar por tudo que ela passou. Isso de sonhar com uma vida que ela não vai poder ter na prática. E nem durante os adultérios a Emma percebe que a vida de aventuras e de emoção e de segredos escondidas não é bem o que ela imaginava. Então esse é um ponto bem impactante, porque a Emma realmente desejou que o filho dela fosse um menino para ter mais liberdade. E quando a gente para pensar que isso, infelizmente, é um tema ainda muito atual, tem muita gente que, né, coloca filhas no mundo aí, já pensa que as filhas vão ser limitadas por um motivo ou outro, é um pouco chocante. E ainda no tema da Bert, eu achei bem peculiar que a Bert, ela fica com uma ama de leite que vive numa situação extremamente pobre, assim, e a Emma parece não se importar muito com isso. Tem uma cena que ela vai visitar essa ama de leite e a casa é completamente precária, e tipo, ela deixa a filha dela lá pra essa ama de leite. Outra coisa que eu achei muito peculiar, né, as mães não ficavam com seus bebês, nem amamentavam. Aqui a Emma nem amamenta a Bert em momento nenhum, a criança nasce e já vai aos cuidados dessa mãe de leite, dessa ama. Então também foi um ponto, o ponto da gravidez e toda a situação da filha da Emma foi um ponto que eu não achei negativo, tá aqui só porque eu queria comentar junto com os tópicos da Emma, mas é um ponto bem peculiar durante a leitura e um ponto pra gente ficar bem atento e discutir também. Então, gente, eu falei demais, meu cartão lotou, então se vocês estranharem a minha posição diferente foi por isso. Quero comentar rapidamente com vocês então sobre uma adaptação que eu vi de 2014 de Madame Bovary. É protagonizada pela atriz que faz a Alice e também interpretou a Jane Eyre, e eu vou deixar a foto dela aqui, a capa do filme também, e foi uma decepção completa. Esse filme, eu já coloquei ele na categoria de uma das piores adaptações literárias que eu vi. Por quê? Primeiro que atriz mais chata. Se vocês acham que a Kristen Stewart não tem expressão, essa entra pro mesmo grupo. Até porque eu assisti Jane Eyre antes de Madame Bovary, ainda não li o livro,
mas a todo momento eu ficava pensando, é a Jane Eyre, não é a Emma Bovary, porque em nenhum momento ela me pareceu de verdade a Emma Bovary. Outro ponto negativo desse filme é que o roteiro é muito resumido, totalmente simplificado, foca muito na parte dos amantes da Emma e deixa a história fútil, parece que é só uma mulher cansada do marido que é chato e quer procurar uns amantes, enquanto a história do Flaubert é muito mais complexa e muito mais potente, né? Muito mais impactante que isso. Inclusive no filme, por exemplo, a Emma não fica grávida, a criança não existe. Uma das partes de discussão sobre a figura da mulher que eu acho mais importantes no livro é o momento que a Emma fica grávida. No filme isso não acontece. Até que faz sentido, porque o filme é bem resumido e simplificado, então teria que explicar muito mais para dar o contexto desse bebê na história, mas de qualquer forma eu achei realmente uma adaptação muito fraca. Eu acredito que tenha de outras épocas, inclusive adaptações de Madame Bovary, eu vou procurar, vou tentar encontrar, mas essa de 2014 realmente fujam. A não ser que você goste muito de assistir todas as adaptações literárias de livros que você já leu, mas no geral eu te digo, foge porque não é bom não. Bom, gente, então é isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre Madame Bovary. Esse vídeo vai ficar com uns 20 minutos, eu acho, e espero que vocês assistam até o final. Pra quem tava com um dilema, né, de falar sobre esse livro, eu até falei bastante. Já aproveita e te inscreve pra gente conversar sobre o outro tema que Madame Bovary também originou aqui pra vídeo e post. Lembrando, né, gente, que desde março eu tô fazendo sempre versão em texto pros posts que tem vídeo, como é o caso desse. Então também vai ter uma versão escrita da minha opinião de Madame Bovary lá no blog. É isso, falei bastante, comenta aqui embaixo se tu já leu Madame Bovary, se tu quer ler, como é que foi a tua experiência e também se tu assistiu alguma adaptação do livro. Então tá, se quer deixar recomendação de clássico aqui embaixo também, pode deixar que eu vou incluir na minha lista. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!